nós estamos no Evangelho de Mateus e nós estamos olhando para o Sermão do Monte. Eu já disse para os irmãos, vou só fazer mais uma recapitulação que é importante. O Evangelho de Mateus, ele é composto tendo como base 5 pregações de Jesus, tá? Mateus, quando vai escrever o Evangelho, ele usa esse esboço, né? Ele usa 5 pregações de Jesus e, entre as pregações, ele coloca lá as narrativas dos milagres, né? E nós vimos que Mateus faz isso porque Mateus, ele é um judeu e ele está procurando fazer uma relação com o Antigo Testamento, mais precisamente com, né, os 5 primeiros livros de Moisés e com a pessoa de Moisés. É por isso que ele faz desse jeito. Ele coloca 5 sermões de Jesus e entre os sermões ele coloca os milagres que Jesus fez. Ele também faz uma outra coisa que é muito importante, que é, em todo o tempo, citar o Antigo Testamento, né? Por que ele faz isso? Porque ele está buscando provar para os judeus que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, né? E agora nós estamos olhando para o primeiro sermão, para o primeiro grande momento de pregação de Jesus, que é esse sermão que Mateus coloca logo após a tentação no deserto. Eu vou passar à frente, porque algumas coisas nós já vimos, mas eu preciso apenas fazer uma breve recapitulação. Nós vimos esses eventos que aconteceram antes da pregação. Jesus voltou para Galiléia depois da tentação no deserto, ele convocou os discípulos, né? E ele começa a pregar na Galiléia a pregação de arrependimento. É isso que ele começa a fazer. Nós vimos que o Sermão do Monte também é chamado, lá no Evangelho de Lucas, de Sermão da Planície, né? Nós vimos que não há confusão. O que acontece aqui é que aquilo que Mateus entende como sendo uma região de fato montanhosa, e é verdade, Lucas focou apenas um local específico onde Jesus estava falando, e muito provavelmente foi um platô, né? É por isso que a palavra usada é planura, né? Ou seja, eles estavam numa região montanhosa, mas era uma região que havia um platô lá em cima daquela montanha. Então a gente sabe que o sermão de Mateus capítulo 5 é o mesmo sermão de Lucas capítulo 6, com uma grande diferença. O sermão de Mateus, ele é um sermão que está na sua totalidade. São 3 capítulos onde Jesus está pregando. O sermão de Lucas, Lucas faz um resumo do resumo. Então, são apenas alguns versículos falando da mesma pregação. Só que no relato de Mateus, você tem todo o relato da pregação, e no relato de Lucas, apenas um pedaço da pregação. Outro ponto importante é que, diferente dos sermões que a gente prega hoje, o sermão de Jesus, ele não está tratando de um assunto só, tá? Na verdade, essa palavra sermão, ela é até um pouco imprecisa, tá? Porque quando a gente fala sermão, a gente tem muito, a gente está falando daquilo que acontece há 3 séculos, né? Que é um pregador pegar lápis, a palavra, e ele então usar um texto específico e explicar o texto e aplicar o texto na vida da igreja. O costume antigamente não era assim. O próprio Calvino, quando ia pregar, ele não pregava dessa forma. Ele ia falando sobre os assuntos e, à medida que o assunto ia aparecendo ali, as coisas iam acontecendo. O sermão de Jesus, na verdade, é um grande discurso, né, de Jesus, onde ele trata de muitas coisas. E é isso que nós vamos ver. Então, assim, não tem um tema específico, tá? Então, isso é preciso ser colocado para nós. Então, depois de dizer isso, a gente vai se lembrar que nós podemos dividir o sermão de Jesus em 4 partes. A primeira parte a gente já viu, que foi o momento onde ele fala sobre o caráter e testemunho daqueles que vão seguir a ele. Ele é o rei, e todo rei tem um reino, não é verdade? Todo rei tem um reino. E todo reino tem o quê? Tem os seus súditos, né? Tem aqueles que servem ao reino. E Jesus começa a sua pregação falando sobre o caráter e o testemunho dos seus seguidores. E aí a gente viu, primeira coisa, o caráter dos súditos, que tem a ver com as bem-aventuranças. E ele vai dizer, olha,
Os meus seguidores são humildes de espírito, os meus seguidores choram pelos seus pecados e pelos pecados dos outros, os meus seguidores são mansos, os meus seguidores têm fome e sede de justiça, os meus seguidores são misericordiosos, são limpos de coração, são pacificadores e são perseguidos por causa da justiça. Esse é o caráter dos seguidores de Jesus. Por outro lado, os seguidores de Jesus também têm promessas. E você pode ver aí na tela que está grifado de verde, né? Porque os seguidores de Jesus, que são humildes de espíritos, serão aqueles que receberão o reino dos céus. Serão aqueles que serão consolados, herdarão a terra, serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus e habitarão para sempre com o Senhor. Perceba que, por exemplo, no versículo 10, que fala assim, ó, bem-aventurados sois vós que vão ser perseguidos por causa da justiça. Ou seja, neste mundo, os seguidores de Jesus, às vezes serão perseguidos. Mas a recompensa mas é deles o reino dos céus. É isso que Jesus coloca. Depois a gente viu sobre o testemunho, né, dos seguidores de Jesus. E olha o que ele diz. Os seguidores dele possuem duas características. Primeiro, são sal da terra. Ou seja, eles existem para dar sabor a este mundo manchado e destruído pelo pecado, e eles existem para conservar. Conservar o quê? Conservar a pureza, conservar o amor cristão, conservar as virtudes da graça. E é por isso que eles são chamados de sal. Mas eles são chamados também de luz. Luz neste mundo. Ou seja, os seguidores de Jesus, além de serem sal, eles são luz. E essa luz serve para quê? Ora, serve para dissipar as trevas. Serve para mostrar o caminho. Serve para mostrar o que as pessoas precisam, né? E para onde elas precisam ir. É isso que são os seguidores de Jesus. Nós vimos essa frase aqui do Dietrich Bonhoeffer, que ele fala assim, uma comunidade de Jesus que tenta se esconder deixou de o seguir. E nós falamos aqui sobre a necessidade que nós temos de sermos luz neste mundo, de proclamarmos o Evangelho de Cristo na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. É isso que Jesus espera dos seus seguidores. E aí, nós começamos a parte 2. A parte 2 do sermão, depois de falar do caráter dos discípulos, né, dos seguidores, Jesus começa a fazer uma relação com o Antigo Testamento. E a primeira coisa que a gente viu é que Jesus diz que ele e o reino são cumprimento do Antigo Testamento. Jesus não veio para jogar o Antigo Testamento fora, para dispensar o Antigo Testamento. A gente leu as próprias palavras de Jesus que diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Leis e profetas é uma forma de dizer de todo o conteúdo do Antigo Testamento. Tá? Ele está dizendo, eu não vim para revogar, né, a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Ou seja, eu estou aqui porque é em mim que tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento vai se cumprir. Todo o padrão de Deus, toda a lei de Deus, tudo aquilo que Deus espera do seu povo, não é cumprido em nós. Nós não temos essa capacidade, porque nós somos pecadores. Mas tudo é cumprido em Jesus Cristo. Ele é, de fato, o cumprimento de todas as coisas. E aí, o versículo 20 vai dizer assim, olha, mas eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A pergunta é, por que Jesus fala isso? Ele está dizendo que a nossa justiça vai ter que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Por quê? Olha, o que acontecia com os escribas e fariseus é que eles entendiam que a lei de Deus tinha apenas a ver com questões externas, com o tipo de roupa, com o tipo de cabelo, com aquilo que se apresentava para as pessoas pelo lado de fora. E Jesus está dizendo, não, não é isso não. Vocês esqueceram o caráter primordial do entendimento da lei, que é o coração,
que é o não cobiçarás, né? Que é aquilo que está lá dentro. E vocês precisam entender que se vocês não tiverem isso, se isso não for característica de vocês, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Jesus está dizendo que a justiça de Deus, ela se apresenta de fato no exterior, mas ela começa de dentro para fora. Ela começa lá no coração. Não adianta nada a pessoa, né, como fariseu, usar aquelas roupas todas elaboradas, aquele cabelo todo elaborado, com um fio, né, na testa, com uma caixinha, né, colocada a pedaços da lei, né, eles colocavam dentro de uma caixinha, né, e colocavam amarrado na testa, amarravam no braço, né? E aí Jesus está falando assim: se vocês não amarrar essa lei no coração de vocês, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar nada vocês andar com essa lei na testa, não vai adiantar nada vocês andar com essa lei no corpo, se vocês não andarem com ela no coração. É por isso que aqui ele vai dizer que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. E aí a gente viu essa parte, e aí a gente entrou no segundo ponto, que é as aplicações de Jesus sobre a lei. E aí Jesus faz 6 aplicações. Nós paramos na primeira. Ele faz 6 aplicações sobre a lei para a vida dos seus seguidores. A primeira aplicação que ele faz é sobre a questão da raiva e da reconciliação. Por quê? Porque no Antigo Testamento é dito que não matarás, né? A interpretação correta lá seria não assassinarás, né? Essa é a expressão. E Jesus fala: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo que qualquer um de vós que se irá contra alguém e insultar a pessoa e chamar ela de raca ou tolo, já é réu do fogo do inferno. Ou seja, Jesus está dizendo assim: você pode até mesmo não matar uma pessoa com as mãos, mas você pode matar ela com a boca, com o coração. E se você fez isso, você é tão transgressor da lei quanto alguém também que matou alguém com as mãos. Jesus está apontando para o caráter interno da situação. E Jesus aqui está convocando seus discípulos a olharem para uma outra coisa, que é a questão da reconciliação, do perdão. Porque olha só, no versículo 23 ele fala assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, então volta e faz a sua oferta. Quando Jesus diz isso aqui, ele está fazendo, por exemplo, uma relação com o texto de Isaías, capítulo 1. Porque Isaías, capítulo 1, diz que o povo estava adorando a Deus com uma festa pomposa, uma festa muito bonita, festas de luas novas, festas dos sábados, e era uma maravilha, uma organização do coral, uma organização de tudo, mas o profeta Isaías fala assim: a mão de vocês está suja de sangue, vocês estão oprimindo o próximo, vocês estão matando as pessoas, vocês estão vivendo uma vida de iniquidade, mas o culto de vocês é muito pomposo, mas eu não quero esse culto. Vocês afastem de mim as vossas oferendas, afastem de mim os vossos sacrifícios. É isso que Jesus está retomando aqui. Ele está dizendo assim: não adianta você me oferecer alguma coisa. Se você ora a mim, se você fala comigo, pede perdão a mim, mas é incapaz de perdoar o seu próximo, a sua oração é inútil. A sua adoração é inútil. É isso que está sendo colocado aqui. E aí, o segundo ponto é adultério e pureza. Esse também é um ponto muito importante no Antigo Testamento. Eu gostaria que, Kathleen, você consegue ler daí Mateus 5, 27 ao 30? Consigo, Fábio. É esse que está na tela, né? Isso. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno.
Vocês sabem que esses dois versículos que Jesus está citando aqui, ele está citando não, que ele está dizendo aqui, esses versículos eles têm um caráter metafórico, né? Ele não está falando literalmente de alguém arrancar os olhos, mas ele está falando da radicalidade da ação que deve ser feita diante do pecado, ao ponto de a pessoa entender que essa radicalidade tem que ser tão grande, que seria equivalente a arrancar um órgão. E um órgão aqui, pense só, viu? Ele usou olho e mão. E ele usou mão direita, que é quase sempre a mão da maioria das pessoas de trabalhar, né? E os olhos também. Vocês sabem que numa comunidade agrária, numa comunidade antiga, uma pessoa inválida do olho e inválida da mão não serve para nada, né? Hoje em dia nós temos cadeira de roda, hoje em dia nós temos rampas de acessibilidade, apesar que não é em todo lugar que tem, mas isso já melhorou muito, né? No século que nós vivemos. Na época de Jesus aqui, essas coisas não eram assim. Se você não tivesse um olho e se você não tivesse a sua mão, você não servia para nada, você podia morrer. E Jesus aqui está sendo radical para dizer o seguinte: na luta contra o pecado, você precisa entender que, ao menos que você seja radical para buscar a pureza, você não vai conseguir, de fato, entender a minha vontade. E olha só, ele vai dizer assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Aonde está escrito isso? Aonde? Na lei dos 10 mandamentos. Na lei, nos 10 mandamentos. É isso aí, está escrito lá atrás. E aí ele vai dizer: eu, porém, vos digo. Note esse padrão, ele vai usar esse padrão várias vezes. Ele disse isso aqui atrás, ó. Ouviste, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos. Aí olha o 22. Eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus é aquele que tem a autoridade de aprofundar, de interpretar a lei. Ele está dizendo, olha, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Agora, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mais uma coisa que a gente precisa olhar aqui no contexto. Nessa época aqui, não tinha nenhuma mulher andando na rua de minissaia. Tá? Nessa época aqui, não tinha menina andando na rua de calça apertada ou de barriga de fora, não é? Não tinha nada disso, não é? Não tinha praia, não é? Com pessoas de biquíni, fio dental, não tinha nada dessas coisas que nós temos hoje. As pessoas usavam aquelas rouponas mesmo, né? Uma roupa grande, uma túnica muito grande, e as mulheres, por exemplo, nem mesmo usavam tanto cinto assim na cintura para delinear o corpo, certo? Ou seja, não tinha isso. E geralmente as mulheres também andavam cobrindo a sua cabeça, né? Mas olha só, isso não impedia os homens de pecarem. Isso não impedia as pessoas de terem pensamentos impuros. Vocês percebem que quando a gente, às vezes, relaciona pensamentos impuros a algumas coisas, nós perdemos a profundidade do pecado, porque para uma pessoa ter pensamento impuro, não basta a outra pessoa estar de vestido, não. Mesmo que ela possa estar de vestido, se um pecador olhar para uma mulher de burca, ele é capaz de pecar com ela. Ele é capaz de ter pensamento impuro. Tá? É por isso que eu não estou dizendo aqui que a gente deva defender mulheres usarem roupas impróprias. Mas o que eu estou dizendo não basta apenas cuidar da parte das roupas. O coração está aí, certo? Não basta apenas falar assim, ó, todas as mulheres vão ter que andar de roupa preta, de burca, porque os homens não podem pecar. Os homens continuarão pecando. O coração é o coração. O problema é o coração. Mariana? Aí a gente pensa o tanto que a coisa piorou de lá para cá, hein? Porque se naquele tempo, com tudo tampado, Jesus já estava divertindo, imagina hoje com tanta coisa de fora, hein? Isso de fato... Ficou bem mais difícil hoje, não ficou bem pior. Isso é complicado, mas olha só, o ponto é o seguinte, que o ser humano, ele não precisa de estímulo para pecar, ele é pecador. Esse é o ponto.
Ele é pecador. Não é questão de estímulo. É óbvio que o estímulo auxilia, de fato, mas o homem é pecador. Por exemplo, homens que fogem para os mosteiros da vida, né? Ah, eu vou ser um monge, eu vou viver longe das pessoas. Eles deixam de ser pecador? Não deixa de ser pecador. O pecado está lá. O pecado é o coração deles, né? Mariana, pode falar, fica à vontade. Mas complementando, né? Eu acho que, por exemplo, se ele fugiu lá para o mosteiro, ele ainda peca lá. Mas no meio do carnaval, hein? Será que... Não. Não? No Sim, meio da sim. folia, será que o negócio não fica assim, realmente muito impossível de controlar, né? Não, esse é o ponto, porque no carnaval, ou numa praia, ou em qualquer outro lugar, os seres humanos irão pecar. E os seres humanos irão pecar no carnaval, no mosteiro, dentro de uma cela, sozinho, sem ninguém por perto, com uma mulher de biquíni do lado ou com uma mulher de burca do lado. O ser humano vai pecar. Jesus está orientando aqui a uma questão muito mais profunda, que é a questão do coração. Aqui é dito assim, ó, uma intenção impura no coração. Ele já adulterou lá no coração, né? Ele já maquinou, ele já pensou aquilo. E note, meus irmãos, se isso aqui não é motivo de temor da nossa parte, porque aquele que sonda os corações sabe que muitas vezes nós somos duros com o nosso próximo, né? E esquecemos do nosso próprio coração, que também é pecaminoso, que também é impuro, mas que ninguém está vendo. Mas Jesus está vendo. O próprio Deus está vendo o nosso coração, né? Então, isso é importante para nós. Há uma frase muito legal do Martinho Lutero, que ele fala assim: eu não posso impedir um passarinho de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer um ninho sobre ela. Como a Mariana colocou, a gente vive numa sociedade completamente erotizada, né? Erotizada. Eu estava esses dias vendo um comediante fazer uma brincadeira e ele captou a questão. Ele disse o seguinte: eu estava na praia e eu percebi que as mulheres estavam na praia de biquíni, na areia, de roupa curta mesmo, né? De biquíni. E aí ele falou assim: duas coisas eu percebi. Primeiro, que um biquíni e uma calcinha, uma peça íntima do dia a dia, a única diferença é o tecido, que é a mesma coisa. A única diferença é o tecido. Aí ele fala: as mulheres estavam na areia, seminuas, né? Com pequena parte de roupa. Quando elas atravessavam a rua e iam entrar nas lojas e nos supermercados do outro lado da rua, elas vestiam roupa e iam para dentro do supermercado, não iam de biquíni. Aí ele falou assim: eu percebi o seguinte, que o problema é a areia. É a areia. O negócio é a areia. Eu percebi o seguinte: onde tem areia, pode ficar pelado. Onde não tem areia, não pode. Aí ele falou assim: eu resolvi fazer o seguinte: eu peguei um balde de areia e eu fui andando na frente da minha mulher, jogando areia no chão para ela poder pisar em cima da areia. E ela pisando em cima da areia, ela podia ficar de biquíni onde ela quer que ela fosse. Obviamente, ele está brincando com a situação, mas você já percebeu que nós vamos fazendo esse tipo de convenção? A gente faz esse tipo de convenção social, né? Uma pessoa pode ficar seminua num determinado momento e em outro não. Uma mulher grávida tem direito de mostrar sua barriga para todo mundo e uma mulher que não esteja grávida não pode fazer isso, né? A gente olha e fala assim: mas ela está grávida, meio que tem uma abertura para se fazer isso, né? A gente foi colocando essas coisas dessa forma, certo? Mas isso não está nas escrituras, isso não é uma coisa que, se a gente for pensar racionalmente, não faz muito sentido, né? Nessa sociedade que a gente está vivendo, as coisas vão sendo aceitas na base assim: todo mundo faz. E se todo mundo faz, é uma coisa aceitável. Se todo mundo está fazendo, é aceitável, mas não deve ser assim conosco. Nós deveríamos pensar em algumas questões. Hoje em dia, é preciso falar sobre o relacionamento dos cristãos com as redes sociais, com as postagens, né, em momentos de férias e tudo, dizer: irmão, cuidado com a sua exposição, né?
Jesus está falando da questão do coração, mas ele está falando também aqui de uma radicalidade para lidar com o problema. Jesus está dizendo aqui também, sim, de outra forma, sabe aquele negócio? Suponhamos que eu estou conversando com o irmão José Oswaldo, e o irmão José Oswaldo vira para mim e fala assim, ô Fábio, eu sou assim, eu não consigo me controlar. E aí a palavra de Deus para ele é o seguinte, seja radical, o Espírito Santo está em você, seja radical, ao ponto de lutar contra o pecado, até o ponto mesmo de perder até aquilo que é precioso para lutar contra o pecado. E muitos de nós temos dificuldade com isso. Certo pastor, um dia conversando com um irmão, e o irmão falou para ele assim, olha, eu estou com um problema no meu serviço. As moças do meu serviço dão em cima de mim e eu não sei lidar com isso. E aí o pastor auxiliou esse irmão até que um ponto que o pastor virou para ele e falou assim, peça conta, vai trabalhar em outro lugar. Seja radical a esse ponto de mudar de emprego, mudar de cidade. Lute contra o pecado, lute com todas as forças. Não, isso eu não dou conta de fazer. Jesus está falando aqui o seguinte, olha, arranca o teu olho, arranca o teu braço, se for necessário, para lutar contra o pecado. E a pergunta para todos nós é, será que nós entendemos que para sermos puros é necessário isso? E é uma dificuldade muito grande para todos nós. Vamos à frente. O próximo ponto que Jesus confronta é a questão do divórcio e do novo casamento. Olha só, ele diz assim, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Lá no texto de Mateus 22, ele vai tratar um pouco mais profundamente dessa questão aqui do divórcio e do novo casamento. O que está acontecendo aqui? Qual que é o contexto aqui? Os irmãos já devem ter ouvido o pastor Márcio falar sobre isso. Na cultura antiga, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, isso acontecia entre os judeus, que a aliança, o compromisso firmado, ele foi banalizado. E as pessoas começaram a banalizar a aliança e o casamento na mesma proporção que elas começaram a banalizar o casamento e a aliança com o próprio Deus. Tá? Então, o que estava acontecendo? Quando uma pessoa chegava em casa, por exemplo, e notava que a sua esposa tinha feito lá uma comida mal temperada, ele simplesmente podia repudiá-la, dar a carta de divórcio para ela, sem nenhuma explicação, sem nada, sem um motivo, e isso acontecia várias vezes. No livro de Malaquias, por exemplo, Deus usa a boca de Malaquias para falar assim, eu odeio o divórcio. Por que isso é dito lá? Da mesma forma como os homens estavam tratando as suas mulheres com infidelidade, jogando elas fora por qualquer coisa, eles estavam fazendo a mesma coisa com Deus. Eles estavam agindo da mesma forma com Deus. E é isso que é dito. Por isso que foi se organizado uma forma de deixar algumas coisas claras. Em quais momentos, em quais situações o divórcio era permitido. Por que isso foi necessário naquela época e por que isso ainda é necessário hoje? Porque as pessoas elas se unem, mas elas fazem promessas que elas não estão dispostas a levar até o fim, em muitos casos. A gente sabe que há casos e casos, mas a gente sabe que, hoje em dia, nós temos vários padrões de divórcio. Por exemplo, o nosso grande jogador da Copa do Mundo de 2002, Ronaldo Fenômeno, ele casa com uma mulher, dentro de 3 meses ele já tinha se divorciado dela. Nós temos cantores gospels, né? Que já estão no 9º, no 8º, 7º casamento. E aí, quando você vai descobrir e olhar a situação, foi porque a gente não deu certo porque a gente estava discordando sobre a cor da toalha da mesa. A gente está discordando sobre para onde a gente vai viajar. A gente está discordando sobre o nome dos nossos filhos, sobre o cabelo que eu tenho que ter, sobre o tipo de andado que eu tenho que ter. E aí as pessoas vão banalizando o casamento. E é isso que
nós devemos lutar contra, tá? Nós precisamos entender isso. É por isso que eu coloquei aqui na tela esse ponto aqui da nossa confissão de fé, que eu creio que é muito explicativo com respeito a essa questão. Diz assim: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério, ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discreção das partes o decidirem seu próprio caso. Ou seja, o que a confissão de fé está dizendo é o seguinte: que se você é crente, você precisa submeter o seu casamento, as crises do seu casamento, ao conselho, ao órgão da igreja, que vai olhar para o que está acontecendo e vai ajudar na situação e vai dizer assim: realmente vocês podem divorciar porque a deserção aqui é obstinada ou essa questão aqui é incontornável. É por isso que nós agimos assim. É por isso que nós fazemos questão de, quando alguém está num processo assim, falar assim: nós temos que conversar, nós temos que ouvir, nós temos que sentar, nós temos que tentar ao máximo levar as coisas para o perdão, para a reconciliação, até o ponto de olhar e falar assim: realmente não deu, não dá, a situação é incontornável, e aí os irmãos então têm a bênção para isso. Janaína, fique à vontade. A minha dúvida era com respeito a essa deserção. Essa deserção seria o abandono de uma parte da outra, ou é quando eu, por trabalhar na área de família, sempre ouvi: o amor acabou. É um tipo de deserção? Amor acabou não é um bom argumento, porque amor é mandamento. Amor não é sentimento, de acordo com as escrituras. Amor é um mandamento. É óbvio que ele se manifesta também nas nossas emoções, mas a Bíblia diz que nós devemos amar, e ela dá isso como ordem. Então, o amor pode ser restaurado, e é uma ordem de Deus para nós. A deserção aqui tem a ver, por exemplo, quando a pessoa, mesmo estando debaixo do mesmo teto, abandona a aliança. Isso pode ser feito de várias formas. Por exemplo, um homem que ele se recusa a ser o provedor da casa, se recusa, por exemplo, a cuidar da sua família, se recusa a ser uma pessoa que está ali próximo, que está cuidando moralmente, espiritualmente, emocionalmente da sua família. Um homem, por exemplo, que se torna agressivo. Uma pessoa, por exemplo, que sai e não dá satisfação e tem outras mulheres, outros relacionamentos e está ali, mas ela não está, ela já quebrou todos os compromissos de aliança que ela fez. Isso é uma deserção obstinada. Há muitas formas de se quebrar uma aliança que não seja apenas com o adultério, ok? Mariana? Eu, infelizmente, faço parte de quem divorciou esse caso novamente, né? Desse time, né? Mas, antes da gente ler o que Jesus falou, ele fala que não é para acrescentar nem um i, nem um tio do que está escrito na palavra. Sim. E naquela fala de Jesus ali, que a gente leu ainda há pouco, que só pode divorciar por conta de adultério, e aí, então, assim, eu não vejo nesse texto aí como ampliar para o que a gente tem na confissão, que você acabou de ler na confissão. Beleza, a confissão, quando a gente lê a parte aqui da confissão e tal, ela vai abrir nesse leque aí e tudo mais. Mas quando a gente lê a Bíblia puramente, e como eu te falei, eu não estou isenta dessa parte aí que me pesa na consciência, mas ali só fala que eu só poderia me divorciar se fosse por conta de adultério, né? Então, assim, isso me preocupa. E, assim, mesmo que eu tenha me casado, que eu seja muito feliz com meu esposo, sou muito feliz com o meu casamento hoje, né? Já temos 10 anos de casados e tal, mas na palavra, quando eu leio ali o que Jesus falou inicialmente, não vejo essa margem para a gente pensar que outro motivo poderia ser. Apesar de que a gente sabe, quem viveu na pele a dificuldade de um casamento que não se entendia, que
não dava mesmo para continuar junto, depois de tentar muito, né? E aí chega um ponto que não dava conta mais, não era mais possível para mim, né? Então, mas eu não vejo a margem para a gente achar argumentos, não. Muito bom, muito boa participação, muito boa complementação, mas a gente vamos caminhar um pouco mais nisso aí. Primeira coisa, Jesus aqui está se referindo especificamente, de fato, vou voltar aqui o texto, ele está se referindo à questão do adultério. E aí alguns de nós, quando olhamos para isso, falamos como a Mariana falou, e esse é um bom argumento. O argumento é o seguinte, olha, parece que quando Jesus fala de divórcio, ele está deixando claro que somente na questão do adultério, certo? E aí a gente precisa entender o seguinte, a Bíblia, ela tem orientações muito específicas para nós, muito específicas. Por exemplo, essa é uma orientação muito específica com respeito ao adultério. Mas a Bíblia também tem orientações que são mais amplas para nós, que contemplam, por exemplo, questões que não existiam naquela época. Por exemplo, a Bíblia tem orientações para se dar a uma pessoa que usa drogas? Orientações específicas não tem, não é? Porque não tinha maconha naquele tempo, não tinha cocaína naquele tempo. Então, você não tem um texto específico falando assim, ó, você não pode usar maconha. Não tem isso na Bíblia. Mas tem uma orientação geral, não tem? É do álcool, né? A questão do álcool, né? Oi, Janaína? Não, eu tinha falado do álcool. Do álcool, né? Do álcool tem uma orientação lá, né? Porque era uma questão que já acontecia naquela época. Mas a Bíblia tem uma orientação geral no sentido, por exemplo, de falar que aquilo que se torna um vício é pecado, certo? Aquilo que se torna um vício é pecado. Então, quando a gente fala de casamento na Bíblia, a gente está falando de quê? O que é um casamento? É uma aliança, não é? É uma aliança feita entre duas partes. E essa aliança, as pessoas que vão fazer essa aliança, geralmente, elas recitam, né? Elas falam que um pacto, não é? Prometo ser fiel na saúde, na doença, não é dito isso? Não é feito esse pacto lá diante de uma autoridade, certo? Ou seja, alguém está fazendo um compromisso com o outro que vai estar ali até que a morte os separe, certo? Ou seja, um compromisso foi feito. Agora, se na caminhada desse casamento, uma das partes resolve descumprir essa aliança, resolve ficar contra essa aliança, resolve fazer tudo ao contrário dessa aliança, a pergunta é o seguinte, quem pode decidir se a outra parte está desobrigada a continuar naquela aliança? E aí a confissão de fé, ela tenta ajustar essa questão dizendo o seguinte, tem que ser a igreja, tem que ser aqueles que receberam o poder das chaves, a autoridade. Deus deu autoridade para os apóstolos, Deus deu autoridade para a igreja de exercer a disciplina, de exercer o cuidado sobre os irmãos. E aí, fazendo isso, a igreja olha para alguns casamentos e fala assim, de fato, nós estamos aqui para buscar a reconciliação, mas há uma deserção tão obstinada a isso que a igreja precisa permitir que essa aliança seja quebrada. Note que quando a igreja faz isso, faz com lágrimas nos olhos. Tá? Quando um conselho devidamente colocado como autoridade na igreja faz isso, não faz com alegria. Não faz porque assim, nossa, olha, é como se a gente estivesse dizendo assim, ó, o diabo venceu aqui, ó. O diabo venceu aqui, ó, nessa questão aqui. Nós simplesmente precisamos olhar. E eu tenho mais uma questão. É que o seguinte, nós precisamos olhar para alguns fatos que estão acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo agora, viu, desse último mês. O pastor John MacArthur, lá nos Estados Unidos, que é um pastor extremamente conhecido, extremamente respeitado, ele fazia parte de uma igreja, onde um homem tentou violentar, né, explorar sexualmente os filhos, né, no caso de pedofilia, certo? E aqui o que aconteceu? A gente ainda não tem todas as informações, mas parece que eles foram para o gabinete pastoral e parece que a orientação foi assim, vocês precisam lutar contra isso,
esse homem vai ser disciplinado e tal, 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 mas vocês precisam manter o casamento. Você já imaginou a amplitude dessa situação? Do que pode dar isso civilmente, né? Um pastor permitir que um homem que está tentando violentar o próprio filho fique numa aliança que ele já quebrou e que a outra parte fique ali só porque não é uma questão assim que foi prescrita especificamente lá no Novo Testamento. A questão maior está englobada aí, que ele quebrou a aliança. Essa aliança foi quebrada. Ou imagina, por exemplo, a gente virar para uma mulher que foi agredida ou é agredida e fala assim, você precisa ficar nesse casamento aí, apanhando até Jesus voltar, porque você não pode separar não, porque ele simplesmente não adulterou, ele só está te batendo. Não, a gente não pode fazer isso, a igreja não tem essa autoridade, né? Ela tem autoridade para fazer o contrário, para poder falar assim, irmã, você tem todo o direito de se divorciar e de sair debaixo dessa relação da qual já foi quebrada, né? É por isso que, olha só, a confissão, ela tenta colocar o quê? A organização de que vocês precisam trazer isso para o magistrado. Vocês precisam trazer isso para que a igreja julgue a questão e veja se a aliança já foi quebrada. Janaína? Não, eu ia só falar que Mateus 19 amplia esse leque, né? Jesus ainda fala que permitiu por causa da dureza do coração do homem, né? Sim, os homens serem duros, né? A ideia lá que é o seguinte, e é importante a gente pensar isso. Quando se diz que alguém pode se divorciar por causa de adultério, está dizendo que pode, não que deve. Tá? Não é que deve, é que pode. Mas se houver perdão, e se houver pedido de perdão, e se houver um coração disposto a perdoar, o que nós temos que fazer? Incentivar o perdão, incentivar a reconciliação. Mas a dureza do coração do homem e da mulher também, colocou-se essa cláusula que, olha, nesse caso, se não houver condições de reconciliação, que haja, então, o divórcio. Mas que a gente entenda que esse é um assunto muito espinhoso para nós. E o que Jesus está colocando aqui como base para todos nós é o seguinte: a aliança não pode ser quebrada. E se a aliança for quebrada, um órgão superior, como por exemplo a confissão está sendo colocada aqui, precisa legislar sobre esse assunto. Ok, meus irmãos? Posso continuar? Kathleen? Sim. Ô, Fábio, mas essa questão da deserção obstinada, ela é Paulo que fala dela, não é? Que acho que é em Coríntios, não é? Que o pessoal quer divorciar porque o cônjuge não é crente. E eles são crentes e eles acham que eles devem divorciar porque eles estão tecnicamente em julgo desigual. E aí Paulo fala que não, né? Que eles devem permanecer casados, mas se essa outra parte, que não é crente, decidir abandonar, então eles têm esse direito, né, de divórcio. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo trata dessa questão porque havia muitas mulheres gentias ou homens gentios que se convertiam e a outra parte não se convertia. E aí os dois estão ali caminhando. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, se você é cristão e é casado com um não cristão, continue casado. Continue exercendo a fidelidade, continue cumprindo os votos do matrimônio e continue honrando a Deus, e você pode até mesmo ganhar essa pessoa em silêncio, sem cobrança. Agora, se a outra parte não quiser mais, o que era perfeitamente possível, ele diz, tudo bem, não há mais nenhuma opção. Então, essa deserção aqui também está ligado lá ao texto de 1 Coríntios 7. Note que Paulo não está desobrigando a gente a seguir o que Jesus fala, mas ele está ampliando o leque para dizer o seguinte: há a possibilidade de alguém completamente abrir mão da aliança. Então, a outra parte não pode, não precisa continuar e está desobrigada. Ok? Vamos à frente. Aí entra um outro assunto espinhoso. Jesus vai falar sobre juramentos e veracidade. Quem pode ler, por favor, na tela aí, o texto que está aí, do verso 33 ao verso 37? Posso ler. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso,
mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ok. E aí aqui tem um ponto importante, né? Porque, por exemplo, nós temos os testemunhos de Jeová que não fazem juramento, né? Nem se eles forem, por exemplo, diante de um tribunal, eles fazem juramento porque eles entendem a literalidade dessa palavra. Curioso, né, que os testemunhos de Jeová, eles creem que Jesus não é Deus, né? Mas aí, em alguns momentos, quando lhes aprova, né, quando lhes interessa, eles acreditam nas palavras de Jesus no sentido de colocar literalidade nas palavras, né? Vamos entender o contexto. Jesus está falando com judeus, certo? Judeus que estão vivendo um judaísmo, uma religião hipócrita, uma religião apenas da boca para fora. Esse é o ponto. Eles estão fazendo vários tipos de coisas apenas de forma externa. E aí Jesus está confrontando essas coisas. Essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar. Eu vou abrir aspas aqui agora, tá? E a gente vai ler um tanto de texto que vai nos ensinar um pouco mais sobre essa questão do juramento e por que Jesus coloca essas coisas dessa forma, tá? Primeiro, abrindo aspas, o primeiro texto é Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, que diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Certo? Está nas escrituras dessa forma. Vamos mais à frente. Deuteronômio, capítulo 10, verso 20, vai dizer: ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te achegarás e pelo seu nome jurarás. Levítico 19, verso 11, vai dizer: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Tiago, capítulo 5, verso 12, já no Novo Testamento, vai dizer assim: acima de tudo, porém, irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E é interessante porque Jesus fala contra o juramento, Tiago, que é irmão de Jesus, fala contra o juramento, e os textos do Antigo Testamento falam a favor do juramento. O que está acontecendo? É que a religião judaica, a religião dos judeus, se transformou numa religião hipócrita de coisas externas, que coisas que tinham muito significado, que é a pessoa, de fato, falar, dizendo assim: olha, eu vou cumprir isso porque eu coloco Deus como minha testemunha entre mim e você. Isso se perdeu. Por exemplo, como se perdeu o segundo mandamento: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é um mandamento que nós quebramos hoje com muita facilidade, não é? A gente brinca, a gente fala, oh meu Deus, né? Fala tantas coisas assim, sem pensar na magnitude e na profundidade do que está sendo colocado. Por que Jesus, então, critica o juramento e Tiago faz a mesma coisa? Nos dois textos, o que está sendo colocado é o seguinte: vocês, quando tomam Deus por juramento, ou quando vocês usam o nome de Deus, vocês usam de forma vã, de forma hipócrita, e vocês usam isso porque vocês não têm nenhuma credibilidade. A palavra de vocês não vale nada, e vocês ficam usando essas coisas como se fossem falsos mantras. Já viu pessoas que usam assim: eu juro pela minha mãe mortinha atrás da porta? Quem já viu esse tipo de coisa? Né? Eu juro porque quando a pessoa fala isso, o que está acontecendo? Ela não tem credibilidade alguma. A palavra dela não vale de nada. O sim dela não é sim. E o não dela também não é não. Então, ela precisa jurar. E Jesus está dizendo assim: vocês não podem fazer isso porque
o sim de vocês não é sim e o não de vocês não é não, e vocês estão usando o nome de Deus em vão, e vocês estão colocando Deus como testemunha de forma vã, e vocês então não podem fazer isso. E vocês não devem fazer isso, certo? E essa é a aplicação para nós, e olha só, isso ficou muito bem explicado na nossa confissão de fé. Olha só, o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso, pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha, que se assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade do que jura. Você já percebeu a seriedade disso aqui? Já percebeu a seriedade de alguém dizer assim, eu invoco Deus como testemunha dessa situação aqui agora? Já percebeu que as implicações disso não podem ser farisaicas, não podem ser hipócritas? É isso que Jesus está condenando. Jesus está condenando esse juramento hipócrita, essa prática de ficar assim, eu juro que vou, eu juro que fiz, eu juro que vou fazer, eu juro que vou ligar, eu juro, mas não jura nada, certo? E é por isso que, por exemplo, quando você vai diante de um tribunal, você faz um juramento, e aquele juramento que é feito no tribunal, você pode ser até preso se você falar contra aquilo que... Tem um nome para isso, não é crime de perjúrio, né? É quando alguém diz assim, eu prometo que vou dizer a verdade e diz a mentira. A pessoa está sob crime. Note que um tribunal humano, um tribunal secular, entende a seriedade do juramento. E os judeus da época de Jesus não entendiam. E é por isso que Jesus está condenando o juramento. Quem pode ler esse pedacinho da confissão que está aí, por favor? Eu vou ler, Fábio. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo o santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento como sob o Velho. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. E aí nós temos os textos aqui onde é necessário, de fato, que haja um juramento ou haja um concerto. Por exemplo, quando o povo de Deus ia fazer um concerto com Deus, aquilo ali equivalia a um juramento. Ou seja, nós estamos aqui diante do Senhor e nós estamos prometendo que nós iremos andar nos seus caminhos. Por exemplo, quando Josué, capítulo 24, Josué fala assim, escolhei hoje a quem servais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo fala assim, nós vamos contigo. O povo está fazendo um santo juramento diante de Deus, invocando Deus como testemunha para aquela aliança. Ou seja, isso é uma coisa muito séria. Isso não deve ser feito de qualquer forma. E o que Jesus está condenando lá em Mateus é essa banalidade do juramento, essa religião da boca para fora. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Se tiver, pode falar antes da gente continuar. Se não tiver, a gente vai continuar. E aí fecha aspas desse assunto, né? E aí nós entramos no quinto tópico. Agora são 9 horas, eu vou terminar bem rapidinho essa segunda parte. O quinto tópico é a injúria pessoal e o autossacrifício. Jesus fala assim, olha só. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Isso é preto no branco, não é? É o que o Antigo Testamento diz, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Note aqui, algumas coisas a gente precisa lembrar aqui. Primeiro, Israel já não é mais um reino.
E nós não estamos tratando aqui de questões de guerra, tá? Então, por exemplo, alguém pode ler esse versículo aqui e falar assim, tá vendo? É por isso que eu sou contra as forças militares, é por isso que eu sou contra o uso de armas e tal, porque Jesus está falando que é para a gente não resistir, que é para a gente... Não, nós não estamos no contexto de guerra, nós não estamos aqui num contexto de uma batalha, num contexto de um uso de forças legais, não é nada disso. O que está acontecendo aqui é a questão da injúria pessoal. É a questão aqui ligado à questão da honra, tá? A questão da honra. No Antigo Testamento ainda tinha muito isso. Se alguém falasse uma coisa contra você, você poderia ir contra essa pessoa para lavar a sua honra e matar a outra pessoa ou exercer um tipo de juízo. E Jesus está dizendo aqui agora, não precisa mais fazer isso. Vocês não precisam mais fazer isso. Vocês não precisam mais cuidar da honra de vocês dessa forma, olho por olho e dente por dente. A pergunta é, por quê? Por que Jesus leva as coisas para esse lado? Ora, todos são pecadores. Todos são desonrados. E a honra dos seguidores de Jesus não está na mão deles. A honra deles vai estar naquilo que Cristo vai fazer na cruz do Calvário por eles. Então, a sua honra, meu irmão, ela não deve ser protegida por você. Ela é protegida pelo próprio Cristo. Não é você que deve falar assim, eu não vou aceitar isso, porque isso feriu a minha honra. Você deve dizer o seguinte, o meu Senhor, o meu Cristo, morreu na cruz do Calvário pela maior desonra que ele ter, que foi os meus pecados. Então, eu não estou preocupado se alguém neste mundo pode me desonrar, porque eu, de fato, sou honrado por aquele que interessa, que é o próprio Cristo. É óbvio que aqui tem bom senso, né? Por exemplo, se alguém, e você sabe que um irmão, uma pessoa na igreja, fez uma calúnia contra você, você tem o direito de chegar nessa pessoa e falar, meu irmão, você não pode fazer isso, isso é errado. Mas a questão aqui que Jesus está dizendo é, você não precisa se vingar. Você não precisa ir lá e falar assim, não, eu vou acertar esse negócio aqui para poder, sabe, eu quero ver sangue, eu quero ver o negócio pago mesmo. O que está sendo colocado é o seguinte, caminhe com essa pessoa 2 milhas, ou se ela tirar-te a túnica, entrega também a capa. O próprio Pedro vai dizer isso no capítulo 3. Quando vocês sofrerem por causa de Cristo, fiquem felizes. Fiquem felizes, porque a honra de vocês não está na vingança. A honra de vocês está em Cristo. A honra de vocês está no alto sacrifício. Isso está claro para os irmãos? Tem alguém que discorda disso aqui? Se tiver, você tem que falar agora, porque vai que você fala assim, não, eu acho que isso aí, a interpretação não é essa, não. Fique muito à vontade. Mas eu digo uma coisa, isso aqui para nós é um dos grandes desafios da fé cristã. Isso aqui é um dos grandes desafios, porque nós queremos proteger a nossa honra, mas a nossa honra está em Cristo Jesus. A nossa honra está em Deus. As pessoas, às vezes, vão se levantar contra nós. Quantas e quantas vezes alguém falou mal de você para 20, 30 pessoas e depois você foi lá e conversou e consertou e ela não voltou e falou de novo para as pessoas. Não deveria fazer isso? Ela não deveria lá voltar e falar assim, olha, aquilo lá resolveu? Ela não faz isso. A pergunta é, você vai morrer preocupado com essas coisas. Está na mão de Deus, irmão. E você tem que entender que a tua honra está em Cristo. Se você está preocupado com a sua honra na mão dos homens, você está muito mais preocupado com os homens do que com Deus. Então, confie em Deus. Faça a vontade de Deus. É isso que importa. E, por fim, ódio e amor. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Irmãos, o contexto aqui é do povo de Judá, que voltou do cativeiro, ficou 70 anos no cativeiro, agora está debaixo do cativeiro romano. Eles odeiam os romanos, eles odeiam os gregos,
eles odeiam os persas, eles odeiam todo mundo que não é judeu. Há um rabino chamado Ben Shirak que diz o seguinte: você deve cuidar do seu próximo, mas os gentios não são o seu próximo. É isso que eles diziam. Os gentios não são o seu próximo. Somente os judeus são os seus próximos. E aí, Jesus vem e fala assim: amar o teu próximo é importante, mas você tem que amar os inimigos também. Inimigos aqui, a expressão no grego etnês, que tem a ver com a expressão gentios. Vocês têm que amar os gentios. Vocês têm que amar aqueles que não são judeus. E olha, para a gente hoje, irmãos, é fácil ler esse versículo e falar assim: ah, tudo bem. Mas para os judeus não era tão fácil assim, não. Não era fácil. Você pensa só, você como um judeu que passou pela Segunda Guerra Mundial, amar um nazista, amar um alemão, colocar um alemão dentro da sua casa. Pensa você, por exemplo, que talvez pessoas que sofreram, né, com a morte de um ente querido na mão de um assassino e depois ter que saber que aquela pessoa foi solta e orar por ela. E chegar ao ponto, como eu já vi, por exemplo, de pessoas se reunindo com pessoas assim e falando assim: eu te perdoo. Eu te perdoo. Isso não é fácil, não, gente. Não estou falando de fofoquinha, não estou falando de coisa pesada. Isso aqui é difícil. Jesus está falando assim: amar quem te chama para churrasco é fácil. Amar quem te chama para poder comer é muito fácil. O difícil é amar quem quer te matar, ou quem matou alguém dos seus, ou quem é o seu opressor, ou quem é uma pessoa que está numa posição de luta contra você, e você ter que orar por ela, pedir a bênção de Deus para ela. Isso aqui é muito difícil. E aí Jesus está falando assim: olha, se vocês amarem somente os vossos irmãos, os gentios fazem a mesma coisa. Os judeus cuidam de judeus, os romanos cuidam de romanos e os gregos cuidam de gregos. Mas Jesus está falando assim: os meus servos cuidarão de romanos, de gregos, de judeus, de todo mundo. Eu termino aqui com uma pequena historinha que diz que o apóstolo Pedro estava conversando com Jesus, e aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E aí Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, até para os romanos que acabaram de te crucificar? E aí Jesus fala: sim, para eles também. Senhor, para os judeus também que resolveram escolher Barrabás e te deixar? Sim, prega para eles também. Mas Jesus, eles são pecadores. Eles não merecem a pregação do evangelho. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, você me negou. Eu andei contigo a vida toda. 3 anos de ministério e você me negou. E eu te amo. Eu te escolhi. Assim como eu fiz com os romanos e com os judeus. Pregue a minha palavra. Pregue a minha palavra. Jesus é esse ser que na cruz do Calvário diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. E essa é a postura dos cristãos, essa é a nossa postura. Não é que nós somos pacifistas, no sentido de evitar o confronto. Nós não evitamos o confronto, mas nós entendemos que se Deus pode amar a nós, Ele pode amar os nossos inimigos também. Se Deus pode perdoar a mim, Ele pode perdoar outras pessoas também, porque elas são pecadoras como eu. E aí, nós terminamos com esse pedacinho que ele diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui está um problema. Nós entendemos essa palavra errado. A palavra perfeito para nós aqui, na nossa língua, tem a ver com uma pessoa que é cheia de qualidades, da qual você não pode encontrar nenhum defeito, né? No sentido de virtude. Se isso for verdade, nós nunca seremos isso aqui, ó, que Jesus coloca aqui. Mas a palavra perfeito, quando Jesus usa aqui, ela tem a ver com a ideia seguinte: que não falte nada a vocês daquilo que Deus exige do seu povo. Perfeição aqui tem a ver com a ideia de uma coisa que tem todos os componentes nela.
É por isso que a fé cristã ela é integral. A palavra que nós entendemos melhor hoje é integral. O que é uma coisa integral? É uma coisa que tem todos os nutrientes, né? Tem tudo ali naquela mesma coisa. Por que Jesus fala isso aqui? Porque um cristão, por exemplo, não pode dizer assim: eu sou uma pessoa que não adultera, mas eu não perdoo. Não pode ser assim. Um cristão não pode dizer assim: eu sou uma pessoa que não perdoo ninguém. Aliás, eu perdoo todo mundo, mas eu sou um adúltero. Também não pode. Não pode ser uma pessoa que fala assim: não, eu consigo perdoar as pessoas, caminhar a segunda milha com todo mundo, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Se tem uma coisa que eu não consigo ser, é verdadeiro. Não pode. Você precisa ser perfeito, no sentido de buscar todas as qualidades que Cristo Jesus apresenta como necessárias. Você vai conseguir? Aqui não. Mas como Paulo vai dizer, aquele que começou em nós a boa obra vai terminar no dia de Jesus Cristo. Você não pode olhar para as virtudes do Novo Testamento como se olha para um prato de self-service. Quero isso, não quero isso. Você tem que querer tudo. Você tem que querer e orar, falar assim: Deus, me dá mansidão. Senhor, me dá paz, me dá domínio próprio, me dá tudo isso. Você não pode olhar para isso como um self-service, ok? Amém, meus irmãos? É isso que a palavra perfeito quer dizer. Amém? Oi. Aí eu liguei também com o que o pastor estava falando no culto, tem os atributos comunicáveis de Deus, né? Então, Deus nos deu esses atributos, né? Deus é completamente perfeito, mas tem aquelas partes que ele comunicou a nós. Então, desde aquilo que ele comunicou, nós temos que buscar essa perfeição, né? Sim, essa perfeição tem a ver com essa busca por uma integralidade. É muito triste ver pessoas de moral seletiva, não é? Já viram pessoas assim? Que elas gostam de cuidar de, por exemplo, uma pessoa que fala assim: ah, eu acho que tem que cuidar dos animais, não pode machucar os animais, mas eu sou a favor do aborto. Ué, como assim? Entendeu? Eu acho que o mundo precisa de mudança, o mundo precisa ser mais justo, o mundo precisa ser mais isso, mas você não arruma sua cama, você não paga suas contas, você não lava seus sapatos, você não cuida bem dos seus pais, você coloca os seus pais no asilo, você explora as pessoas. Como é que você quer um mundo mais justo? Isso é incoerência da sua parte. Então, o que Jesus está falando? Vocês não podem agir assim, vocês têm que pensar que vocês são um todo. Né? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando estou com o dente doendo, o dente doendo, dói a cabeça, dói tudo. Eu não posso chegar aqui em vocês e falar assim: nossa, irmãos, eu estou tão bem de saúde, só tem um probleminha aqui, um dente está doendo. Não, se o dente está doendo, o corpo todo está ruim. Certo? Então, isso para nós é a ideia da perfeição. Nós somos criados para sermos essa coisa integral. Tá? Ah, eu tenho que lutar contra o pecado? Tem, todo mundo que está aqui tem que lutar. Mas não encare a vida cristã como um prato de self-service, que você vai escolher o que você quer. Não, você precisa de tudo, de todos os nutrientes. Amém, meus irmãos? Que a graça de Deus nos ajude a fazer isso e andar na vontade dele. Irmã Maria Luzia, pode orar por nós? O microfone está desligado. Tem um botãozinho aí, Maria Luzia, do microfone. Ok. Então vamos fazer o seguinte, Maria Luzia. Na próxima senhora ora, eu vou pedir para outro irmão orar daqui. Eu vou pedir para nossa irmã Eline aí. Eline, pode orar por nós? Posso sim. Tá Ok. ouvindo? Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos por esse estudo bíblico tão importante, pela leitura da tua palavra que foi feita aqui muitas vezes apenas nesse pequeno período. Ó Pai, muito obrigada pela instrumentalidade do teu servo Fábio, muito obrigada por essa igreja tão amada,
Muito obrigada, Senhor, por cada irmão presente nesse estudo bíblico. Aqueles que não puderam comparecer por algum motivo, ó Pai, condiciona os corações de cada um para quererem ouvir a Tua palavra, para ouvirem mais uma vez, para quererem mais uma vez estarem na presença do Senhor. Somos falhos, mas precisamos dessa integralidade do Senhor. Essa integralidade de querer tudo que Jesus foi, mesmo que a gente não consiga, mas querer ser tudo que Jesus é, querer buscar cada vez mais um tempo e um jeito de ser na presença do Senhor Jesus que lhe agrade. Muito obrigada, Senhor, porque soubemos tantas coisas hoje e que o Senhor aplique aos nossos corações. Em nome do Teu Filho Jesus, te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Mareuzia, conseguiu aí ligar aí? Voltou aqui a imagem dela. Vamos tirar nosso print aqui. Os que puderem ligar suas câmeras aí, para a gente poder tirar o nosso print de cada semana. É um prazer tê-los aqui conosco. Irmã Esther, muito querida, Deus te abençoe. Eu vi que você estava do lado da irmã Eunice aí, irmão Esdras. Um grande abraço a todos eles. Irmã Yolanda. Tá melhor, irmã Yolanda? Claudinha. Amém. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Já. Tirei aqui. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Tenham uma excelente noite na presença do Senhor e até o próximo domingo. Um grande abraço a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Eduardo, Deus abençoe. Deus abençoe. Salomir, Deus te abençoe. Alzira, Deus abençoe vocês. Eline,